Há alguma dúvida que a CPI da pandemia é apenas para desgastar o governo, para perder tempo? É mais outro processo de harmonização, concorda? Vamos ouvir o Caio Coppola falar sobre pandemia. A pandemia que o PT não cuidou e que ninguém fala. Saúde pública é o ponto fraco do PT, depois da corrupção, é óbvio. Estamos falando do quê? Do governo Dilma. O Brasil registrou a maior epidemia de dengue da história. Aqui foram mais de 3.180.000 casos. Os cientistas do mundo todo pediram para a OMS o adiamento das Olimpíadas no Brasil, as Olimpíadas de 2016, por conta do surto de Zika. Sem falar que quando faltou dinheiro para bancar os privilégios do Estado inchado, o governo lulopetista optou por fazer o quê? Justamente cortes bilionários nas áreas sociais, incluindo a saúde. Hoje, com mais de 4.000 mortes por dia, vamos recordar a verdadeira cara do Lula comemorando a pandemia, dizendo que ainda bem que a natureza criou esse vírus. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Imagine só, o governo do PT cortou mais de 6 bilhões em recursos da saúde e da educação. E agora eles querem falar em CPI? O que você diz a um cara que diz que a pandemia veio para o bem? Para o bem de quem? Para o bem de quem? O que você diz para partidos que torcem para que o número aumente? Nós sabemos muito bem a resposta. Para o bem deles, para o bem do plano de poder dele, do PT e de todos os comprados pela esquerda. É o único canal que mete o ferrão sem dó. Eu preciso da sua ajuda neste comentário que vou fazer agora. Diz aí se você concorda com esta análise e, se puder, expressa a sua visão. Vamos lá. A traição se dá principalmente ao povo brasileiro, que é usurpado de seus direitos. E quando digo direitos, não só os direitos de ir e vir e de liberdade de expressão, é também dignidade de vida, que nos é roubada por aqueles que deveriam guardar a nossa Constituição e por aqueles que deveriam nos representar. Quando Bolsonaro foi eleito, houve um grande torpor. A esquerda ficou como uma barata tonta. Os políticos que foram comprados pelo mecanismo da esquerda ficaram sem saber o que fazer. Não sabiam se iam ou se sacudiam. Naquele momento, o único que eles podiam fazer era xingar e ficar com as caras habituais de jumento. Mas logo, eles, subjugados por nós, se organizaram, manifestaram-se em dias de semana, não aos domingos, e entenderam como neutralizar e empurrar o Bolsonaro para o centro, onde finalmente seria engolido pela harmonia, onde ele, o Bolsonaro, o governo federal, seria harmonizado. Eu quero indicar a vocês o vídeo do Caio Coppola no YouTube. Vou deixar aí o link na descrição. Assistam a esse vídeo dele com muita atenção. Desgaste pela harmonia. Num bate-papo no WhatsApp, em um dos grupos que estou participando, alguém veio com o argumento de que antes do Bolsonaro havia mais harmonia política, havia mais governabilidade. Mas vamos ver que tipo de harmonia existia. Isso era uma harmonia política comprada com propinas. Lembra do mensalão, do petrolão e por aí adiante? O PT aparelhou o Estado, arrebentou com a democracia, comprando e vendendo licitações, cargos no governo e no Congresso Nacional para se manterem no poder. Vou explicar. A
Aparelhar o Estado significa montar uma máquina de repressão à oposição e suporte ao governo, para que este possa executar seu plano de poder e se perpetuar como governante. Era PT, ok? A intenção dessa era PT era tornar, e tornaram, essa máquina poderosa a ponto de corromper a oposição com subornos, através de cargos, privilégios e dinheiro. Privilégios do tipo melhor educação para os filhos da Curriola, excelentes planos de saúde para toda a família da Curriola, motorista leve e traz para a esposa e para os parentes da Curriola, para os filhos e assim por diante. Entendeu? É isso que eram os privilégios e muito mais do que isso. E só o início. A lista de privilégios é enorme. Quando eu digo que o PT arrebentou com a democracia brasileira, com propinas, como era o sistema do mensalão, de pagar mensalmente valores para os partidos que compunham a base do governo e apoio a esse governo, assim como para comprar os partidos da oposição. Para quê? Para não se oporem. Eles compravam a oposição para não se oporem. Embora houvesse partidos que se recusaram de beijar a mão do Lula, mesmo assim, vereadores, prefeitos, governadores, ministros, deputados, senadores desses partidos que se opunham se deixaram comprar pelas moedas da corrupção e da ganância. Sabe como é? Para dançar tango é preciso de dois. Assim, foram aparelhados todos ou quase todos os tribunais, inclusive os tribunais do Brasil inteiro, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Quando se falou do mecanismo do Lula, o qual ele é o chefão, isso é o que representa esse mecanismo, um mecanismo de proteção à corrupção, inclusive da criação de leis. Imagine só a criação de PECs, de emendas, para proteger os criminosos, para proteger a todos os membros dessa máfia política que ainda hoje domina o Brasil. Essa é uma das razões pela qual o presidente atual, Jair Bolsonaro, tem problemas em governar. Este é o grande plano: harmonizar o governo o máximo possível, tornando o governo harmonicamente incapaz de qualquer realização própria, desgastando-o o máximo possível nacionalmente, desgaste nacional e internacional, para que, com certeza, não se reeleja em 2022. Não há um plano para impeachment do presidente, apenas para desgaste. Como se diz, nós estamos entre a cabeça do prego e o martelo. A saída é você. A saída é você nas ruas, em dias de semana. Nada mais a dizer. Zangão disse. Ainda bem que a natureza criou esse morto chamado coronavírus